Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um culto na sexta. A gente está animadão pro culto de hoje, então já começa fazendo o seguinte, dá um like nesse vídeo, já se inscreve no canal da igreja se você não é inscrito no canal da igreja, aí você fica ligado aí, porque a gente tem várias coisas legais para dizer para você hoje, beleza? Antes da gente começar, vamos orar, feche seus olhos e vamos orar. Pai, nós oramos para que esse culto seja um culto de entrega, seja um culto de encontro com o Senhor, encontre o nosso coração essa noite, Pai, toca em nós, toca na nossa mente, toca no nosso coração, faça-nos, Pai, encontrar a Tua presença hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. Antes de mais nada, eu queria te dar uns avisos aqui rapidão. Essa semana a gente tem EBD, na verdade domingo, né? Já começa uma nova semana, 9 horas da manhã, então você não deixa de estar com a gente aqui. Se você é jovem, 9 horas da manhã, e se você é adolescente, 25 horas da tarde, e juniores também 5 horas da tarde no domingo. Se você é adolescente, mas não consegue vir à tarde, só consegue vir de manhã, você pode fazer parte da EBD dos jovens. Se você é jovem, cara, eu queria te encorajar a acordar cedo. Sei que é terrível acordar cedo no domingo, se você trabalha sábado, mas, cara, é importante que você esteja junto. Venha, esteja junto com a gente. A gente ainda não está fazendo online, a gente falou que ia fazer online, mas a gente não está fazendo online porque a gente ainda está com uns problemas técnicos para conseguir fazer online. Mas a gente está falando sobre conhecer a Deus, cara, e é muito importante que você esteja com a gente conectado. Segundo aviso, esse mês tem encontrão geral, isso aí, encontrão geral. E nós vamos fazer o encontrão geral na praia. Cara, vai ser assim, sunset, no final, sabe, no pôr do sol. Então a gente vai ter um momento lá de tocar um violão, de orar uns pelos outros, sabe? Vamos ouvir uma palavra rápida lá para que a gente possa estar um pouco mais próximos com comunhão. E vamos ter também diversão, vamos jogar um futebol também, sabe? Jogar um queimar, fazer alguma coisa na praia, vai ser bem legal. Você fica ligado aí que nós vamos dar as informações totalmente grátis, né? Você vai precisar dar um jeito de chegar lá. Nós vamos falar para cada um que tem carro, a gente poder se organizar, a gente vai dar seu nome, vai ter uma lista. A gente vai ver se a gente consegue alguns outros carros para levar todo mundo que puder. E a gente vai estar junto ali, provavelmente vai fazer na Praia da Barra e aí a gente vai estar junto no final do dia. A gente vai dizer qual é o sábado, a gente ia fazer sábado agora, mas sábado passado foi passeio da família, aí uma coisa em cima da outra, às vezes as pessoas tiveram que desmarcar um compromisso, não vai dar. Então a gente já vai anunciar durante a semana qual vai ser o sábado, então você fica ligado esse mês, que nós vamos estar aí com o nosso encontrão geral de jovens e adolescentes. E junior, se você estiver com seus pais, quiser ir também com o responsável, o junior com um responsável também é convidado para participar com a gente. Outra coisa muito importante, já estão abertas as inscrições para o nosso Interteam, que vai acontecer do dia 15 a 17 de julho. E aí você vai ver aqui rapidamente uma chamada do Interteam, então fica com a chamada. Pessoal, queria dar uma ótima notícia para você. A partir de hoje estão abertas as inscrições para o nosso Interteam. Antigamente a gente chamava de Conacib e agora nós mudamos o nome para Interteam. É um grande tempo crescendo em Deus, queimando seu coração por paixão por Jesus, e vai acontecer do dia 15 ao dia 17 de julho aqui na CIB. Então ele vem para cá, passe esse tempo aqui com a gente. Você precisa inscrever o seu filho, custa R$150 as inscrições e você pode fazer as inscrições todo domingo no final do culto. É só chegar e participar com a gente lá na frente, lá na mesa de inscrição, e você vai poder dar o seu nome, efetuar o pagamento. Você pode pagar à vista ou você também pode parcelar no cartão de crédito, tem até 5 vezes. Mas olha só, se você tem mais de um filho, você terá desconto, é claro, para que você possa trazer toda a sua família para participar, todos os seus filhos. Então fica ligado, dia 15 a 17 de julho, vagas limitadíssimas. Então não deixe seu filho de fora, corra, venha fazer parte do que Deus está fazendo aqui na nossa igreja com os adolescentes e também com os juniores. Então fica ligado, a partir de hoje, Interteam, corre lá atrás e faça a sua inscrição. Te convidamos, vem, te convidamos, vem, Jesus.
Jesus, Jesus, te convidamos, vem, te convidamos, vem, vem, Jesus. Te convidamos, vem, te convidamos. Tu és tão lindo, sim, tu és tão lindo. Tu és tão lindo, tu és tão lindo. Tu és tão lindo, teu perfume me atrai. Tu és tão lindo, seu amor me satisfaz. Tu és tão lindo, teu perfume me atrai. Tu és tão lindo, teu amor me satisfaz. Tu és tão lindo, teu perfume me atrai. Tu és tão lindo, seu amor me satisfaz. Tu és tão lindo, teu perfume me atrai. Tu és tão lindo, teu amor me satisfaz, Jesus. Esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar, veio pra nos resgatar. O amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Deixou os céus, deixou o céu para buscar, veio pra nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu rei. Quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Maravilhoso é o nome
A morte venceste, o vento rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste e vive está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome. Teu reino, teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome. Teu é o reino, teu é o reino, acima de todo nome. Teu é o reino, teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome. Acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Fala pessoal, se liga na dica. Em Deuteronômio capítulo 17, versículo 19, diz assim: trará essa cópia sempre consigo e a lerá todos os dias enquanto viver. Assim aprenderá a temer o Senhor seu Deus, cumprindo todos os termos desta lei e destes decretos. Isso impedirá de tornar-se orgulhoso e agir como se estivesse acima de seus irmãos israelitas. Evitará também que ele se desvie, por menos que seja, desses mandamentos, e garantirá que ele e seus descendentes tenham um longo reinado em Israel. Essa é uma orientação ao futuro rei do povo de Israel. Mas quando também olhamos para o Novo Testamento, nós vemos que nós, aqueles que cremos em Jesus, somos feitos reino e sacerdotes do Senhor. Nós fazemos parte dessa realeza em Cristo Jesus e nos assentamos com Cristo Jesus nos lugares celestiais. Nós, como sacerdotes, como propriedade do Senhor, também recebemos essa orientação. Porque por meio da palavra de Deus, que nunca se torna obsoleta, mas que por meio dos séculos e dos milênios continuou falando, transformando, organizando os valores das pessoas, dando o combustível necessário para que elas vivessem de acordo com a vontade de Deus. E continua hoje transformando e renovando as nossas mentes. Portanto, estarmos em contato e meditarmos na palavra de Deus é essencial para podermos viver uma vida que nos coloque mais próximos de Deus, que
que nos coloque mais próximos daquilo que Ele planejou para nós e nos impulsionar também para missão, para impactarmos o mundo com o Evangelho do Senhor. Portanto, não abra mão da palavra do Senhor. Não abra mão de se conhecer através dela e de conhecer o Senhor. Que Deus te abençoe e até a próxima. Boa noite, meu irmão. Seja bem-vindo ao Culto na Sexta. Espero que você esteja animado aí para estudarmos a Palavra de Deus juntos. E hoje nós vamos começar um novo assunto, um assunto muito pertinente, um assunto muito importante, muito vital para a vida da igreja. Eu ouso dizer que é um dos assuntos mais importantes para o crescimento da igreja, para o futuro da igreja, para que possamos crescer e expandir o Evangelho do Reino. E para a gente começar, eu queria que você fechasse seus olhos, vamos orar, vamos pedir a Deus que possa nos iluminar e trazer para nós revelação acerca da sua palavra. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por essa noite junto com meus irmãos, obrigado por essa sexta-feira aqui, em que estamos encontrando o Senhor. Eu oro para que o Senhor possa tocar no nosso coração, tocar na nossa mente, possa trazer para nós e trazer em nós a revelação da Tua Palavra, a revelação das Escrituras, Pai, que os Seus anjos, que a atmosfera celestial, Pai, possa se fazer presente na nossa sala, enquanto estamos aqui estudando essa palavra, a Sua Palavra, enquanto estamos aqui sendo participantes desse culto ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, o que nós vamos falar nessa série, a gente acabou uma série sobre fundamentos e vamos, na verdade, continuar algumas coisas fundamentais ou elementares acerca do Evangelho do Reino e acerca da Igreja do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre a formação de obreiros, né? Vamos usar essa palavra obreiros, apesar de não ser uma palavra muito comum no nosso vocabulário, né? Principalmente na nossa igreja local, a palavra obreiros, né? Mas entenda obreiros como alguém que é um servo de Deus, um discípulo de Jesus e que coloca a sua mão para servir. Um obreiro. Então, para começar, eu queria dizer para você o seguinte. Como eu disse no início, esse assunto é um dos assuntos mais importantes da vida da igreja, é um dos assuntos mais essenciais. Eu podia dizer que é uma das coisas mais essenciais para o crescimento da igreja, é o assunto da formação de obreiros. Na verdade, é a formação de novos obreiros. E como esse assunto é um assunto tão especial, ele requer a nossa atenção. E uma das coisas que eu queria começar a dizer para você é que a formação de obreiros é uma das coisas mais difíceis de ser executada. Porque a formação de obreiros, ou a formação eu vou usar essa palavra obreiros, vai se familiarizando com essa palavra, né? A formação de obreiros, ela requer tempo, requer dedicação, requer discipulado preciso, discipulado ali mesmo, em cima. E a formação de obreiro é algo a longo prazo, né? A gente não consegue formar obreiros em pequeno prazo. E aí vem o primeiro paradoxo, né, da igreja atual, é como a gente faz as coisas que precisam ser feitas com urgência se a gente precisa formando obreiros a longo prazo. É muito comum hoje você parar e você perceber que algumas áreas da igreja do Senhor, e quando eu falo a igreja do Senhor, não pense somente na CIB Duque de Caxias, mas imagine a igreja do Senhor como a igreja do Senhor na terra. Tem muitas áreas das igrejas, principalmente nas comunidades locais, que você fala assim, olha, precisava de tanta gente para fazer isso, precisava de tanta gente alocada nessa área, ou tanta gente concentrada nesse serviço. E nós temos poucas pessoas, e talvez você já ouviu alguém falar, ou mesmo você já pensou, eu mesmo já falei várias vezes, cara, a gente não tem tempo para isso. A gente não tem tempo suficiente, a gente precisa fazer. E a gente cai numa cultura de fazer
e que é uma cultura muito perigosa, porque se a gente começa a fazer, primeira coisa, a gente vai se cansar, porque nós não temos como fazer todas as coisas ao mesmo tempo, e nem o Senhor espera de nós que façamos todas as coisas ao mesmo tempo sozinhos. Então, o mais inteligente, o mais sensato, até o mais bíblico a ser feito, é que a gente possa criar obreiros, gerar obreiros, discipular pessoas a longo prazo, a fim de que elas estejam capacitadas para que elas possam exercer ali a sua função ou o seu ministério. Na igreja, entenda ministério como serviço, não um ministério somente assim. A gente olha a palavra ministério e você pensa logo nos líderes, grandes líderes de ministério da igreja. Não, mas ministério, ele pode ser um ministério que queira muito tempo, requer muito tempo de você, ou muita responsabilidade, ou que tem várias pessoas embaixo de você, e talvez esses ministros são pessoas talvez até mais... que a gente conhece com mais frequência, porque elas estão, querendo ou não, mais na frente, mas ministério é todo serviço. Então eu entendo o seu ministério como um serviço para Deus, e independente do tipo de coisa que você faz na igreja ou no reino de Deus. Então, para a gente poder entender, eu separei aqui 3 coisas fundamentais ou elementares na formação de obreiros ou no discipulado. São 3 elementos básicos do discipulado, que é a unidade, a multiplicação e a edificação. Provavelmente você já leu várias apostilas sobre discipulado, talvez você venha de uma realidade de uma igreja em células, ou uma igreja que já trabalhou com células, grupo pequeno grupo, enfim, tem várias nomenclaturas para poder colocar o método, né, de discipulado, mas todas elas têm algo em comum. Unidade, multiplicação e edificação. Isso não vem de uma ideia de alguém aqui da terra que teve essa ideia, um grande apóstolo ou bispo. Não, isso vem da palavra. Logo ali, a igreja primitiva tinha essa ideia desses 3 elementos básicos: unidade, multiplicação e edificação. Então presta atenção e pensa comigo. Unidade tem a ver com Deus ter uma família. Deus, ele tem uma família, uma grande família, e uma única família. Deus, ele não tem várias famílias. Então, apesar de a gente ter várias igrejas, que a gente chama de igreja, né? Ou às vezes é mais fácil compreender se a gente chamar de várias comunidades. Porque a igreja é uma só. Então Deus, ele tem uma família, que é a sua igreja, e ela está alocada na terra em várias comunidades. E isso nos leva a entender que se a gente começar a entender as nossas igrejas locais como comunidades que fazem parte de uma igreja só do Senhor, de uma só família, você vai começar a perceber que todos nós somos irmãos. Se Deus tem uma única família, e apesar de termos várias comunidades, nós precisamos entender que somos irmãos. Há muitos anos atrás, provavelmente se você é uma pessoa aí das antigas, você deve compreender que, por exemplo, existem várias denominações, né? Que a gente vai falar sobre isso uma outra hora, que são ramificações de dentro do movimento cristão ou da Igreja do Senhor, de acordo com algumas doutrinas que nos separam, as doutrinas secundárias, não as doutrinas básicas. As doutrinas básicas, elas são as doutrinas que todos nós devemos acreditar. É o que diferencia a gente de igreja do Senhor de outro tipo de religião. Mas as doutrinas secundárias são aquelas coisas que realmente as pessoas, as igrejas não entram em concordância, talvez as comunidades locais não entrarem em concordância, que um acredita que é de um jeito, outro acredita que é de outro. E a partir daí é criada uma nova denominação, uma nova linha ali, né, teológica, de acordo com coisas secundárias. Porém, se você é da antiga, é comum as pessoas, há muito tempo atrás, elas achavam que pessoas de outras denominações, elas não eram nem irmãs, né? Eram primos, né? Chamavam nossos primos. Na verdade, esse era um termo pejorativo. E eu quero que você entenda que, independente da denominação que a pessoa for, se ela faz parte da Igreja do Senhor, se ela faz, se aquela comunidade local que ela está reunida tem a ver com o Evangelho do Reino, tem a ver com o princípio de ser semelhante a Jesus. Sim, nós somos irmãos. Então esse é o primeiro elemento básico, nós somos irmãos.
independente da comunidade local que a gente esteja alocado. A segunda, Deus ele quer ter uma comunidade alocada em cada local, porque Deus ele quer espalhar o seu nome por toda a terra. Ele disse que é fazer discípulo de todas as nações. Então é impossível termos somente uma comunidade em um lugar. Biblicamente precisamos ter comunidades em todos os lugares. Então, se Deus quer uma cidade, uma comunidade espalhada em cada canto da terra, a gente pode entender que ele também quer ter muitos filhos. Então, a ideia de Deus de espalhar o evangelho por toda a terra, não somente ali em Jerusalém, não somente ali com aquele pessoal ali da igreja primitiva, Jesus disse, né, portanto, ide fazer discípulos em todas as nações. Deus ele quer ter uma família em toda a terra. Isso tem a ver com o quê? Com multiplicação. Então, primeiro, a gente precisa entender que Deus tem uma única família, independente de onde você estiver alocado, e precisamos entender que se você está alocado em algum outro lugar, isso tem a ver com o que Deus quer, que é espalhar o seu nome e o seu evangelho por toda a terra, e Deus espera que possamos multiplicar. E é aí que vem o terceiro pilar que faz toda a diferença, que é a edificação. Porque a ideia não é que Deus quer ter muitos filhos em quantidade. Deus quer ter muitos filhos que sejam semelhantes a Jesus. A ideia de Deus não é ter uma igreja cheia de pessoas, mas cheia de pessoas que sejam semelhantes a Jesus. Isso tem a ver com edificação. Então, por exemplo, recapitulando, se tem a ver com unidade, sermos uma família. Se tem a ver com multiplicação, sermos muitos filhos da mesma família. Isso tem a ver com edificação, ou seja, sermos uma família com muitos filhos que sejam semelhantes a Jesus, edificados. Como é que a gente pode cumprir essa grande comissão sem obreiros? É impossível. É impossível. Então, imagine, como é que se pode colher uma grande colheita de uma grande plantação se a gente tem falta de braços para semearem a grande colheita ou semearem aquela grande plantação, aquela grande lavoura? Temos falta de braço para lavrar a terra. Esse é o principal problema hoje da igreja na terra. É por isso que as igrejas começam a minguar, é por isso que as igrejas começam a diminuir. E por muitas igrejas morrem, muitas comunidades elas fecham por falta de obreiros qualificados e obreiros responsáveis. Então a gente sabe que tem muitas coisas para fazer. E o mais comum é a gente tentar envolver o máximo de pessoas que a gente conseguir em tudo que a gente pode. Só que a gente tem que se preocupar não somente na multiplicação, mas essa multiplicação ela precisa estar alinhada com pessoas que sejam semelhantes a Jesus. A ideia não é a gente multiplicar o número de pessoas, mas a ideia é de multiplicar o número de pequenos cristos, de cristãos. A ideia é multiplicar pessoas que tenham o caráter de Jesus. E para isso requer tempo, isso requer trabalho, isso requer dedicação. Isso requer muitas vezes, cara, a gente passar um ano inteiro sem fazer alguns tipos de atividade, só treinando pessoas. Isso requer, muitas vezes, a gente parar tudo que a gente está fazendo e focar em treinamento, focar em edificação, focar em fortalecer, em gerar pessoas. Porque é só você pensar, é inútil a gente pensar que a gente pode multiplicar o número de pássaros se a gente não tiver multiplicação do número de casais de pássaros. Por quê? Porque para que seja gerado um novo pássaro, você precisa ter um pai e uma mãe para gerar. Quanto mais a gente começar a se preocupar em formar pais e mães espirituais, aí eu não estou entrando aqui naquela linha de paternidade espiritual que algumas comunidades têm, não é em relação a isso, mas em uma pessoa que possa te ajudar a encontrar Deus, uma pessoa que possa te ajudar a apontar, na verdade, apontar
a direção de Jesus e sair da frente. Uma pessoa que possa, sabe, sempre te mostrar o caminho. Olha, cara, Jesus está aqui, olha, Jesus está para esse lado de cá. Jesus está para esse tipo de decisão. É esse tipo de paternidade que eu estou querendo dizer. Não aquela paternidade que diz, que aponta a direção para si mesmo, mas aquela paternidade que aponta pessoas para Jesus. Então, a direção para Jesus. Então, se a gente começar a se concentrar, ou nos concentrarmos em gerar pais e mães espirituais, ou seja, pessoas que, obreiros que apontem o caminho de Jesus para as pessoas, nós vamos conseguir gerar muito mais pessoas que sejam, entendam o que quer dizer família, entendam que tem que multiplicar também e entendam que elas precisam ser semelhantes a Jesus. Quando você vê a história de Jesus ou a obra de Jesus na Terra, você vai perceber que o tanto de tempo que Jesus se preocupou em gerar obreiros. Por exemplo, Jesus ele não se preocupou tanto em abrir comunidades na região de Jerusalém. Ou, por exemplo, cara, eu vou estar aqui na Terra durante alguns anos. Isso Jesus pensando, talvez, um exemplo. Então eu vou tentar abrir o máximo de comunidade que eu conseguir aqui na Terra. E quando eu for embora, vai ter um monte de gente que vai poder continuar o evangelho do reino. Então, na verdade, ele não pensou por aí, porque esse não é o tipo de decisão que ele tomou e nem que nós devemos tomar. O que ele pensou? Não importa a quantidade, mas se eu conseguir imprimir em certas pessoas o meu caráter, edificar essas pessoas, entender que somos uma família, entender que eles precisam multiplicar, mas eles estão preparados, estão edificados, a igreja do Senhor vai ser fortalecida e ela vai durar por toda a eternidade. Então, Jesus ele procurou formar discípulos e foi o seu principal trabalho. Se você começar a olhar ali os evangelhos, você vai perceber que essa foi a chave do pensamento de Jesus. Nenhuma outra ocupação, nenhuma outra coisa ocupou tanto tempo, ocupou tanta atenção de Jesus, a não ser gerar discípulos e gerar pessoas ou formar obreiros, sabe? Então, mais uma vez, cara, essa é o principal resultado da falta de obreiros de qualidade na igreja atual, é que a gente tem se preocupado pouco em formar pessoas. A gente quer que as pessoas façam as coisas, a gente quer colocar as pessoas para trabalhar em algum ministério, mas a gente tem a dificuldade de ensinar, de sentar, ensinar e de discipular pessoas para que possam ser gerados obreiros com qualidade suficiente para realizar a colheita que Deus vai enviar para a terra. Então, uma coisa que a gente pode pensar aqui é que a oração principal que nós temos que fazer, irmãos, é: Senhor, envia-nos obreiros. Jesus disse, né? A seara é grande, poucos são os obreiros, ou os trabalhadores. Então vamos orar para que o Senhor da seara envie mais obreiros. Cara, essa é a oração da igreja lá da época de Jesus e a oração da igreja até hoje, sabe? Nós precisamos orar para que Deus envie obreiros, Então, uma coisa que eu queria deixar aqui para você: nas suas orações, coloque o seguinte: Deus, envie obreiros para a nossa comunidade local, a fim de que não somente envie obreiros, né, mas Deus nos ajude a gerar obreiros. Acho que essa palavra seja até mais esclarecedora: gerar obreiros, porque às vezes os obreiros estão perto de nós, eles só ainda não estão qualificados, ou talvez não entenderam que são obreiros, que eles podem ser usados pelo Senhor. E é isso que nós vamos falar agora no decorrer dessa palavra, que cada discípulo é um obreiro. Quando você pensa em obreiro, dependendo do que vem na sua cabeça, da igreja que vem na sua cabeça, tem igrejas que tem essa qualificação de obreiro, né? Hoje a palavra não seria qualificação, mas seria função, né? Alguém tem esse nome, obreiro. Geralmente aquele rapaz, aquelas pessoas ficam na
do grau hierárquico de como é feito ali a parte da igreja, tem igreja que tem essa função, assim, nome é obreiro, mas entenda que cada discípulo é um obreiro, independente de onde você estiver. E isso, cara, é fundamental que você entenda que cada discípulo é um obreiro, inclusive as mulheres, porque nós não estamos falando aqui dos cargos eclesiásticos, tudo bem? Porque aí já é um outro assunto, aí vem de comunidade para comunidade, mas entenda, todo discípulo é um obreiro. Obreiro, aquela pessoa que está apta a servir, está pronta a servir, que ela pode desempenhar um papel dentro da igreja, inclusive as irmãs, as mulheres. Então, se a gente não abrir essa mente agora nesse estudo e olhar para esse prisma, vai ser meio difícil a gente conseguir compreender, porque você vai achar que é algo só para os homens. Não, mas todo discípulo é um obreiro. E entenda o obreiro como um servo. Então, agora faz muito sentido aquela frase que a gente ouve a vida inteira, que servo só serve para servir. Ou, por exemplo, servo só serve para servir sempre, né? Tem várias... E isso faz muito sentido quando você olha em relação ao obreiro. Se você é um discípulo de Jesus, você foi chamado, ou seja, o seu serviço é servir. E quando a gente pensa em servir, aí vem algo que eu estava pensando hoje. Eu falei assim, cara, mas como assim? Se a gente for pensar que todo mundo está apto a servir, a gente não vai cair naquele ciclo de que a pessoa tem que chegar e começar a fazer algo. E aí, no final das contas, a pessoa não conseguiu se qualificar, não conseguiu ser treinada, não conseguiu ser discipulada. E aí, dá no mesmo. Nós temos um monte de pessoas e nós temos muitas faltas de caráter, falhas de caráter, pessoas que não se parecem com Jesus. Por quê? Porque, na verdade, uma das funções do discípulo, ou a palavra discípulo, tem a ver mais com aprendiz, né? O discípulo tem a ver com aprendiz. Então, vamos dizer assim, todo aprendiz é um obreiro, ou seja... Você tem duas qualificações. A primeira é que você é um aprendiz e a segunda é que você é um serviçal, ou um obreiro, ou um voluntário. Então, não tem como, meu irmão, você ser um obreiro se você não é um discípulo. Ou seja, não tem como você ser um servo ou alguém que faça alguma coisa se você não é um aprendiz. Então, aprender ou ter um coração inclinado para o aprendizado, ou um coração ensinável, a palavra é essa, um coração ensinável, é uma das primeiras coisas que você precisa ter. Então sim, o servo só serve servindo, e uma das coisas que o servo tem que fazer mais é aprender, porque ele é um discípulo. Então muitas vezes, o maior serviço que você pode fazer é sentar e estudar a palavra, sentar e aprender com as pessoas que estão te ensinando, sentar e ouvir, entender, escutar Deus, sabe? Se você for olhar, as pessoas que andavam com Jesus, a maior parte das coisas que elas faziam era aprender. Elas eram servos, elas eram obreiros, Jesus estava formando obreiros, e a maior parte do tempo que elas ficavam fazendo com Jesus era aprendendo. E assim, quando eles começaram a trabalhar, eles trabalhavam, mas eles não deixavam de ensinar uns aos outros, eles não deixavam de aprender uns com os outros. Então, o primeiro passo de um obreiro é ter um coração de aprendiz. Ele precisa aprender. E aí, Efésios 4, capítulo 4, versículo 12, diz o que os apóstolos ensinavam e faziam acerca desse assunto. Por exemplo, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Ou seja, quando Paulo está falando aqui a carta aos Efésios, ele deixa claro que a primeira responsabilidade do presbítero ou do obreiro, né, que a gente está dizendo, é o aperfeiçoamento ou edificação. Ou seja, ele precisa se edificar, a fim de que cada um desenvolva e exercício o ministério que o Senhor lhe deu. Ou seja, meu irmão, até para a gente poder servir, a gente precisa saber aonde nós fomos alocados, em qual área nós fomos alocados, por Deus. Claro que pessoas vão nos ajudar, nos indicar, falar assim, olha, seria legal a gente estudar essa parte, seria legal você trabalhar, se envolver em tal área da igreja. Mas isso vem junto com o seu interesse em ter um relacionamento com Deus, para poder ouvir a Deus naquilo que Deus quer que você possa ser inserido. Então aqui a gente pode destacar
mais uma vez, algumas coisas. A primeira é que quando Paulo está falando em vista do aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, ele está deixando isso bem claro, que isso é para todos, inclusive homens e mulheres, inclusive os santos, meu irmão, santos são todos nós que nos convertemos, que entramos para a família de Jesus, ou da família de Deus, ou seja, isso é um chamado para todos nós. Segundo, a instrução comunicada a cada um consiste em colocá-lo na função de ministrar a igreja, ou vou usar uma palavra aqui, diaconia, mas não, mais uma vez, não confunda com a função, né, eclesiástica da Igreja Batista ser um diácono. Mas imagine, primeira coisa, todos nós fomos chamados para aprender e entender aquilo que nós temos que fazer. Segundo, todos nós precisamos fazer algo que Deus colocou para que a gente possa fazer. 2 Coríntios 5,18 diz: Ele nos reconciliou e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, Jesus nos reconciliou com Deus e nos deu o ministério da reconciliação. Não que nós vamos reconciliar as pessoas, que quem reconcilia as pessoas é Jesus. Jesus reconcilia as pessoas com a Deus. Mas ele nos reconciliou para auxiliarmos na reconciliação das pessoas com o Pai. Ou seja, é um chamado para todo mundo que foi reconciliado. Não é um chamado somente para os líderes da igreja, somente para os pastores, somente para os líderes de ministério, mas todo discípulo é um obreiro. Todo discípulo foi reconciliado, todo discípulo é um aprendiz, todo discípulo precisa aprender aquilo que Deus quer que você faça, todo discípulo precisa aprender para entrar no ministério da reconciliação, ou seja, discipular pessoas. Paulo ainda fala um pouquinho mais para frente, ele diz assim: pois Deus em nós a palavra de reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, irmão. Todos nós somos embaixadores da parte de Cristo. E ele começa a falar um pouco mais da função mais para frente. Como se Deus por nós rogasse, rogamos, pois, da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Ou seja, a ideia de Paulo deixa muito claro de que o ministério ou o serviço, né, da reconciliação, ou seja, da propagação da palavra, de discipular pessoas, tem a ver com todo discípulo, todo salvo, todos os cristãos. E aí ele dá um modelo também aqui em 2 Coríntios capítulo 5. Qual seria esse modelo da reconciliação? 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para neles fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, meu irmão, todos nós, mais uma vez, todos nós. Então, quando você começa a ler esse versículo, você não vai falar assim: olha, Paulo está referindo isso a ele ou referindo isso aos apóstolos. Paulo está referindo isso a todo cristão. Tem outro versículo que você pode ler também para poder comparar essa passagem, que está lá em 1 Pedro 2,9, se você quiser depois pesquisar. Terceiro ponto, por exemplo, Jesus ele subiu aos céus, Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, ele diz assim: ide, portanto, fazer discípulo em todas as nações. Ou seja, mais uma vez, a grande comissão tem a ver com todo discípulo de Jesus. Ele não estava falando ali somente para os 11, né? Ele não estava falando ali para os 11. Judas já não estava mais. Ele estava falando ali para os 11. Ele estava falando, inclusive não tinham só 11 pessoas ali. Estavam os discípulos de Jesus ali. E quando Jesus estava subindo, não eram somente só aquelas pessoas ali. Tinham mais pessoas ali vendo a ascensão de Jesus. E Jesus dá essa incumbência da grande comissão a todos os discípulos, ou seja, quem Jesus está comissionando para fazer a grande comissão? Toda a igreja. Jesus não está comissionando os 11 apóstolos. Ele diz, portanto, ide fazer discípulos em todas as nações. Aí você vai ver, como é que você acha que os 11 apóstolos conseguiriam comissionar tudo isso? Conseguiriam fazer tudo isso, todas as nações? Por isso que a ideia de uma família, a ideia de multiplicar e a ideia de edificar. Todas as igrejas, até todas as comunidades locais, uma igreja só, até os confins da terra. Então, se o Senhor dirige o chamado que a gente tem,
há certos ministérios especiais, beleza. Tem coisas que Deus dirigiu para o ministério da palavra. Tem coisas que Deus dirigiu para alguns tipos de chamados específicos. Porém, aqui em Mateus capítulo 28, ele está dirigindo a toda a igreja. É algo para a grande comissão, é algo que envolve todo mundo, não somente os líderes da igreja. E aí cabe aqui uma pergunta, algo que você pode pensar. Você fala, cara, mas como é que Deus pode esperar isso de mim, cara? Não sou nem preparado para fazer esse tipo de coisa. Talvez eu tenha acabado de entrar para a igreja, eu tenha acabado de entrar para a família de Deus, ou talvez você esteja na família há um tempão, cara. Já está um tempão convertido, mas assim tem dificuldade de entender de como você poderia fazer isso, se acha incapaz. Uma coisa que eu precisava te dizer é o seguinte: se você nasceu de novo, se você é um discípulo de Jesus, além de você ter recebido o chamado, a incumbência da grande comissão, você foi ungido pelo Espírito Santo, você foi ungido por Deus. E aí você vai falar assim, cara, mas como assim eu sou ungido pelo Espírito Santo? Atos capítulo 1, versículo 8. Recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Ou seja, meu irmão, o Espírito Santo está dentro de você, você é uma nova criatura, você é um discípulo de Jesus, e você recebeu poder para fazer isso. Então, se você se acha menor, ou se você tem dificuldade de discipular pessoas, ou de gerar discípulos, ou de se empenhar em algo como um obreiro, sabe, aprenda uma coisa essa noite: você recebeu poder para ser testemunha de Deus aqui na terra. Mais para frente, Pedro também, ele estava pregando Atos capítulo 2, versículo 39. Para todas aquelas pessoas que tinham recebido ali agora o Espírito Santo ali em Pentecostes, ele diz: para vós outros é a promessa, quanto para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Ou seja, Pedro estava deixando bem claro que o que estava acontecendo ali em Pentecostes, o poder que estava sendo liberado sobre as pessoas, não era somente para aquelas pessoas que estavam ali com Jesus, não era também somente para as pessoas que estavam em Pentecostes, mas era para todas as pessoas quanto Deus chamasse. Então, se Deus me chamou, se Deus te chamou para o reino dele, se nós entramos no reino dele como discípulos, nós somos obreiros, e se nós somos obreiros, nós recebemos poder para ser testemunhas fiéis de Jesus. Sabe? A gente não pode, com isso, ter mais nenhuma dúvida que, quanto ao mandamento de Cristo na grande comissão, isso é dirigido a todas as pessoas que nasceram de novo, todos os discípulos de Jesus, sem distinção de sexo, sem distinção de dom. Sabe? Por exemplo, tem uma brincadeira que é real, né? Uma vez a gente estava... Eu não estava, né? Mas alguns amigos estavam reunidos para fazer algo que ia ser um momento evangelístico e eu tinha que fazer um tipo de função, eu me lembro, e falaram que uma pessoa falou assim: olha, eu não posso fazer isso não porque eu sou o pregador, ou eu não posso fazer isso não porque o meu ministério é outro, ou eu posso fazer... Entendeu? E era algo que tinha a ver com todo mundo, não tinha a ver com um ministério específico ou outro. Ou seja, cara, a grande comissão, discipular pessoas, gerar obreiros e ser obreiros, isso não tem a ver com o sexo que você tem, isso também não tem a ver com o dom que você tem, e nem a ver com o tempo que você tem de igreja. Se você entrou para a família de Jesus, cara, você já recebeu o poder para começar a aprender, a ser testemunha, a ser discípulo de Jesus, a ser um obreiro, a discipular pessoas e a multiplicar. Então esse é o grande princípio da colheita do Evangelho, a colheita de Cristo, né? Que todos nós podemos fazer parte. E aí você começa a perceber que se a igreja compreendesse essa ideia, cara, as coisas seriam outras, sabe? Imagine, se todo mundo percebesse que o poder que Deus liberou sobre nós, todo mundo entendesse que a gente pode gerar discípulos, que a gente pode aprender, que a gente pode crescer como igreja, olha o quanto de coisa a gente ia fazer diferente, olha de como nós seríamos fortes ou mais fortes. Sabe, quando você olha uma grande colheita,
Eu me lembro uma vez eu fui no Paraguai e aí você passa por uns campos de trigo, assim, é muito bonito. E você vê aquele campão de trigo, cara, e você vê, olha, a pessoa vai fazer essa grande colheita de trigo. Você acha que somente um pouquinho de trigo, um pouquinho de semente gerou toda aquela colheita? Claro que não. Cada semente gera um tantinho de plantas, né? de coisas a colher. E aí a gente vai juntando um sementinho aqui com sementinha ali, sementinha com muitas sementinhas, geram uma grande colheita. Ou seja, o trabalho é um trabalho tipo de formiguinha, é um trabalho que todos nós devemos fazer. Por isso que Deus espera e quer ter uma família com muitos filhos e que sejam edificados, semelhantes a Jesus. Tem a ver com, meu irmão, cada um faz um pouquinho. E às vezes não é isso que a gente vê. Às vezes a gente coloca a responsabilidade toda em cima de uma pessoa, a responsabilidade toda em cima de outra. Você quer ver só uma coisa? Eu estava comentando com uns amigos uma vez, não sei quando a gente fala assim sobre uma igreja, a gente nunca se inclui. Por exemplo, você vai falar da CIB, você fala, não, porque a igreja, às vezes você vai reclamar, a igreja não concorda, ou a igreja não está apoiando. Mas, irmão, a igreja, quem é a igreja? A igreja é você, cara. Quer dizer, você sozinho não é a igreja, mas você faz parte da igreja. Então eu acho que essa palavra que a gente também joga muito terceirizando, a igreja, a CIB, a igreja tal, sabe? Por que a gente não coloca nós, né? Talvez sem tirar essa palavra a igreja, colocar nós, talvez isso mude, sabe? Nós não apoiamos, nós não estamos fazendo algo, nós não estamos evangelizando, nós não estamos discipulando pessoas, nós estamos perdendo pessoas, nós não estamos conseguindo frutificar. Talvez se a gente botar a palavra nós, a gente vai começar a perceber que, cara, depende de mim, depende de você, e que todos nós fazemos parte de um pouquinho de grão, que a gente faz uma grande colheita. Sabe, e a igreja começar a ter muitos obreiros não tem a ver somente com a gente conseguir multiplicar e colher muito. Mas se a gente tiver muitos obreiros qualificados, isso também tem a ver com a saúde da igreja e a defesa para a própria igreja. Porque quando um irmão cair, nós temos outro para levantar. Quando o irmão estiver desanimado, nós temos outro irmão para animar. Quando o irmão precisar de uma palavra de auxílio, nós temos outros tantos irmãos que podem ajudar dando tantas palavras de auxílio. Então, ter obreiros não tem a ver somente com crescer. Você pode falar assim, olha, mas esse negócio de crescer, de ter muita gente, tem gente que não gosta, acha que a igreja tem que ter 20, 30 pessoas e tá tudo tranquilo. Apesar de eu achar que isso não é bíblico, né? A Bíblia, você vê que o evangelho está sempre dizendo que você precisa multiplicar, que você precisa ter gente, que você precisa ter pessoas, e é por toda a terra. Então aquela parada da gente ter só um grupinho também, assim, não é tão bíblico assim, né? A gente precisa expandir, a gente precisa pregar, a gente precisa estar com outras pessoas. E até você mesmo que acha que não temos que ter tantas pessoas, ter muitos obreiros qualificados vai fortalecer mesmo aquele grupo pequeno de pessoas. Quando um cair, tem alguém para se levantar. Quando um precisar de uma palavra, tem alguém. Quando uma pessoa estiver confusa, tem outros tantos que podem estar mais sóbrios. Sabe, grande semeadura é igual a grande colheita. Então, todas as sementes constantes e fiéis produzem sua pequena cota de fruto. E quando juntam todas, produzem grande colheita. Sabe, esse é o método de Deus para que o Evangelho de Deus seja propagado por toda a terra. É entender que Ele quer ter uma família, que é uma família só. É entender que são muitos filhos, ou seja, espalhados por toda a terra, muitas comunidades, e que sejam semelhantes a Jesus, ou seja, cara, pessoas que pensem como Jesus, que orem como Jesus, que ajam como Jesus. Isso tem a ver com gerar obreiros qualificados. Então, cara, por mais que você não possa estar entendendo essa palavra que eu estou querendo dizer aqui para você, mas trazendo isso de uma palavra um pouco mais simples, olha só. Sabe o que a maioria de nós de comunidades, a maioria das comunidades faz? A gente fala muito em criar obreiros, em gerar obreiros. Até porque a gente gosta muito de evento.
A gente acha que evento é legal, mas os eventos enganam demais. Por exemplo, a gente faz uma campanha e aí a gente lota essa campanha. E aí, por a gente não ter o hábito de gerar discípulos, aquilo acaba morrendo. E a gente vai precisar de uma nova campanha, e uma nova campanha, e uma nova campanha, e uma nova campanha. E quando a gente vai criar campanhas, meus irmãos, é muito cansativo. Requer muito trabalho. Eu imagino que uma campanha é tipo um SAMU, sabe? Você precisa agora de uma emergência. Vamos fazer uma campanha? Só que você pode ir ao médico, né? Antes de passar mal. Tem um acompanhamento, ou seja, se a gente começar a desenvolver o hábito de discipular pessoas, quando a gente tiver uma campanha que é para injetar um poder de Deus nas pessoas, para injetar as pessoas ficarem mais animadas, mais felizes, sabe? Isso só vai somar para que a gente possa multiplicar ainda mais com mais força. Mas o ideal é que a gente tenha pequenos grupos. E aí você pode dizer assim, mas não temos pequenos grupos porque lá na igreja não tem pequeno grupo. Aí troca por nós. Nós não temos pequenos grupos porque nós não fazemos nada por pequenos grupos. Não é necessário que a gente organize. É importante que a gente organize a igreja em pequenos grupos para estudar. Mas isso não impede que você tenha um pequeno grupo de amigos, de irmãos, de caminhada, que você evangelize. Sabe, porque aquela pessoa que entendeu que ela é comissionada, que ela é um obreiro, ela não vai depender de anos para que alguém possa organizar uma célula para que ela possa participar. Ela mesmo, sem precisar organizar uma célula para que ela possa participar, ela já organiza o seu próprio grupo ali de estudo, pessoas leem os mesmos livros, pessoas para orar. Por exemplo, vou te dar uma ideia, cara. Quantas pessoas você conhece da igreja? Você já pensou em comprar um livro, mandar para elas e falar assim, olha, vamos todos ler, sei lá, Campo de Batalha da Mente, vamos ler todos juntos O Segredo do Lugar Secreto, um livro que você pode ler e tem um estudo em grupo. Vamos ler as excelências de Cristo, vamos ler todos juntos, sei lá, o Teologia Sistemática, vamos ler todos juntos o Segue-me. Enfim, meu irmão, não é desculpa para que você não esteja, sabe, envolvido com o discipulado se não tem uma célula. Claro que organizando uma célula fica muito mais simples, fica muito mais, talvez, didático, né? Mas a ideia não é que você tenha uma célula para frequentar porque você frequenta uma célula ou frequenta um pequeno grupo, porque se você não estiver entendendo o que você está fazendo, não adianta nada, é só um número. Só que você pode gerar discípulos agora, a partir de hoje. Como? Começando por onde? Pela sua família, pela sua casa, culto doméstico, oração em família, chamando seus filhos para orar, gerando discípulos ali dentro da sua própria casa, chamando seus amigos, seus parentes que moram perto de você, para aquela reunião que você tem em casa, às vezes, vamos parar aqui, vamos fazer uma oração, sabe? Vamos estudar, vamos incentivar as pessoas a estarem junto com a gente nas reuniões, na igreja, nas escolas bíblicas, sabe? Não há desculpa para a gente não se envolver. E o que você entender essa noite, sabe? Todo discípulo é um obreiro. E nós fomos chamados para fazer parte da família de Jesus, de família de Deus, que é uma família só. Que tem muitos filhos, que são muitas pessoas. Que são semelhantes a Jesus, que são edificadas. Para que isso aconteça, a gente precisa estar empenhado, cara. Estar empenhado. Isso aí independe de alguém mandar você fazer, porque a Bíblia já está mandando você fazer isso. Amém? Feche seus olhos, vamos orar a Deus. Eu oro para que essa palavra possa nos trazer mais perto de Ti, possa nos levar para aquilo que o Senhor espera de nós. Coloque em nós uma paixão pelos perdidos. Coloque em nós a ideia de que nós somos uns obreiros Seus. Coloque em nós esse peso, em nome de Jesus. Amém.
e amém. Chegamos ao final de mais um culto na sexta e fica ligado aí porque, lembrando você que domingo nós temos EBD, nós temos Encontrão esse mês, vai ser assim demais, e também nós temos o Interteam, que as inscrições estão abertas, então todo domingo você pode correr rapidinho lá atrás, tem uma banca para você, uma mesa lá para você poder procurar a Larissa ou a Gabi Paiva, você se inscrever no Interteam, cara, que vai ser, ó, demais. A gente tá organizando aí, ó. Quem sabe a gente faz aí um Conacib Forever, né? Pra aquela galera que participou no Conacib, só vale velho, hein? Vai ser bem legal. É um evento que conecta demais, cara. Então fica ligado pra você estar junto com a gente, tá bem? Então vamos agradecer o nome do Senhor. Juntos, engrandecido seja o Senhor. CIB é a igreja que ama e abençoa. Fique na paz.